Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você e os seus, com uma imensa provisão de graça, com bênçãos multiplicadas fluindo aí na sua vida. Força, energia, receba em nome de Jesus, creia na verdade. A verdade é que Deus está com você. E que a vitória é nossa. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por causa de Jesus. Aleluia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, insistiu. Às vezes ele está insistindo para que você tome uma direção. Se ele está insistindo, é porque tem coisa boa lá. Agora, isso não significa que não enfrentaremos alguns desafios. Mas se ele disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Que lição para nós, né? É isso aí. Orar, ir para um lugar mais alto, orar, e às vezes vamos ter que estar sozinhos. Clamar aos céus. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Peraí, mas ele insistiu para ir. E agora tem um problema? É isso aí mesmo. Por isso que você não tem que temer. Ei, às vezes o Senhor coloca algo diante de nós, nos dá uma palavra e logo encontramos um obstáculo. Mas aquele obstáculo não é para nos derrotar. Muito pelo contrário, vai nos levar a viver algo ainda maior. Você vai ver. Agora olha Jesus andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. O medo é criativo, eu falo isso uma vida inteira. Gente, o mesmo barulho durante o dia você nem percebe, mas à noite, o mesmo barulho que você não percebeu durante o dia, à noite, pode te levar a arrepiar, a pensar um monte de coisa. E às vezes não é nada. Olha aqui o que o medo fez. Eles enxergaram o que não existe. Escuta, para. O medo faz isso com a gente. Leva a enxergar, a ver coisas que não estão acontecendo, que nem vão acontecer, que não existem. Eles estavam confundindo Jesus. Olha o que o medo fez. Eles confundiram Jesus com fantasma. Eles estavam tremendo de medo. Tempestade, agora eles veem alguém andando sobre o mar. Eu acredito sim, né? Que realmente, imagina a tempestade, aí eles enxergam alguém andando.
Gente, a gente lê e acha engraçado, mas acredito que eles estavam mesmo assim, apavorados. Mas olha aqui, que maravilha. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenham medo! É forte demais. Ele sempre, a mensagem é a mesma. Não vai mudar. Coragem! Não tenha medo! Para de dar lugar ao medo e enxergar coisas que não existem, que não estão acontecendo. Coragem! Não tenham medo! Sou eu! Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Gente, você não pode tirar isso do Pedro. Eu fico encantada com isso aqui. Tempestade, aquela coisa assombrosa. E num momento tão difícil, vem algo que toma o coração dele. Ele olha Jesus fazendo aquilo e ele deseja a mesma coisa. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso aí. Eu também quero andar. Ele acreditou que ele podia fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Ele acreditou que no meio daquela tempestade, ele poderia viver o impossível sobrenatural. Você está vendo? Não foi quando a tempestade cessou, quando tudo acalmou. Não! Ele viveu o sobrenatural no auge da tempestade. Ei, esse povo era do mar. Principalmente o Pedro, com os seus sócios, os filhos de Zebedeu, eles eram do mar. Para eles estarem com medo, é porque o negócio não tá brincadeira, não. Porque, com certeza, eles já tinham visto tempestades em tempestades. Então, isso aqui não era uma tempestade comum. E foi num momento tão assombroso que intimidava. Qual seria o pensamento? Qual o pensamento de qualquer pessoa? Gente, se nós estamos com medo dentro do barco, que loucura é essa de sair do barco? Pois é, só que nós nunca vamos viver algo fora do comum. Nós não vamos viver o impossível sobrenatural se nós não arriscarmos na fé, se nós não fizermos algumas coisas que para muita gente é loucura, mas a fé é a loucura do vencedor. Se você lembra de Eclesiastes 11, se você ficar olhando para as nuvens, você não planta, para o vento você não colhe, planta de manhã e à tarde. Tem gente que fica aí esperando o momento perfeito para arriscar na fé, para fazer o que nunca fez, para dar passos de fé. Não, você pode viver o sobrenatural em meio a tempestades, a notícias ruins, problemas e problemas. Você pode viver, está provado que pode. Eu costumo dizer que Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Ele só saiu por causa de uma palavra. Gente, meu querido, minha querida, quando nós temos uma palavra de Deus, e a palavra não volta vazia, nenhuma palavra é enviada sem propósito. Quando ela é enviada, é Deus dizendo, venha, é hora. Aí o mundo vai dizer, quem está perto de você vai dizer o quê? Não, fica quieto, não é hora, não faz isso não, isso é loucura. Ei, se enlouqueceu! E Deus está dizendo, vamos, é hora, levanta, saia do seu barquinho,
Não, mas tem uma tempestade aí, mas notícias, uma tempestade de notícias ruins, tem ventos de notícias ruins, tem coisas acontecendo que são negativas, previsões negativas. E Deus está dizendo, venha. E é o que Ele está falando com você. Ele pediu. E o Senhor disse o quê? Venha! Respondeu ele. Talvez você sonhe viver algo grande. O Senhor está dizendo, venha! Não, bispo, mas é dezembro, bispo, olha, é esse governo, o bispo, olha as notícias, olha o que estão dizendo. Você quer viver algo grande? O Senhor está dizendo, venha. Saia do barquinho. Não, bispo, e a tempestade? Venha. Você pode viver o sobrenatural num momento de tempestade. Não, você não tem que esperar a tempestade acalmar e tudo estar perfeito e o mar, aquela calmaria. Você pode andar sobre o mar em meio à tempestade. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele saiu. E se Abraão não tivesse saído de Harã, ele nunca teria se tornado o que ele se tornou. Vamos. Se Davi não tivesse enfrentado Golias, ele não teria se tornado um herói nacional. Nós precisamos enfrentar os desafios, porque é quando a nossa vida explode. Saia. Vamos à risca na fé. Saia do barco. Então Pedro saiu do barco, porque ele pegou a palavra. Ele recebeu uma palavra, ele creu na palavra. Meu querido, quando nós temos uma palavra de Deus, pode ir. Se você tem uma palavra de Deus, não precisa temer. Ouça a voz do Espírito. E lembra do grupo original, que tinha uma palavra de Deus, tinha promessa. Eles viram a terra, espiaram. E na hora de entrar, se recusaram. Por quê? Porque focaram os gigantes, temeram. E eles tinham uma palavra de Deus. O portal estava aberto, a unção estava lá. E o que aconteceu? Eles não aproveitaram a unção, o portal aberto. E aí ele se fechou. E eles perderam o direito de entrar. Porque eles temeram. Eles temeram mais os problemas do que a Deus. Você tem que temer a Deus. Confiar nele. Se você tem uma palavra de Deus, você tem que pegar a palavra e arriscar corajosamente, porque não vai falhar. Não vai dar errado. Ele viveu o sobrenatural. Ah, bicho, mas ele afundou, claro. Essa lição ficou para mim, para você. Toda vez que você der lugar à dúvida, der lugar ao medo, desviar o seu olhar da verdade, você vai afundar. Simples assim. Mas quando reparou, está aqui o problema. Esse é o problema de muita gente. Reparar nos problemas, reparar naquilo que não deu certo, reparar no que o diabo quer que ele repare. Mas quando reparou no vento, acredita aquela tempestade, as ondas batendo nos seus pés, mas ele estava vivendo o sobrenatural. Quando ele começou a olhar e a racionalizar, aí ó, ficou com medo. E foi começando a afundar. Mas ele gritou, Senhor, salva-me! E olha isso aqui, por isso que você não tem que ter medo.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Pedro teve medo e o Senhor falou que ele duvidou. Por quê? Porque ele foi reparar na tempestade, nas ondas. Ele tirou o olhar de Jesus. Ele estava vivendo o sobrenatural. Esse é o problema de muita gente. Ficar reparando no que o diabo quer que repare. Olha para cá, ó. Olha para cá, ó. Olha isso aqui. Eu quero você com medo. Não, você vai olhar para Deus. Você vai pegar a palavra. Porque Deus tem milagres. Tem o sobrenatural. Ele tem o melhor para você. E você não tem que esperar alguma coisa estar aí, as circunstâncias perfeitas para você viver o melhor momento da sua vida. De jeito nenhum. Quando entraram no barco, o vento cessou. Isso significa que eles voltaram andando sobre as águas. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você está vendo? Quando você age a fé, você leva pessoas a adorarem a Deus, a reconhecer a grandeza do Senhor, a se curvarem diante do Senhor. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aí parecia que não chegaram. Chegaram. E viveram sobrenatural ali, no meio daquela tempestade. E chegaram do outro lado, porque sempre, meu querido, nós sempre vamos chegar do outro lado. Porque se nós temos uma palavra de Deus, o Senhor nos mandou ir, nós vamos chegar. E ainda vamos viver o sobrenatural nessa travessia. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Ouviram falar de Jesus, quando reconheceram Jesus. Você está vendo? Toda pessoa que reconhece que Jesus é a saída, é a resposta, vive milagres. Que é em Jesus que está a vitória. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos, lê isso aqui, a Bíblia não exagera, e todos os que nele tocaram foram curados. Você está vendo? Todos. Eu não sei quais eram as doenças, se mental, física, mas aí, vá abrindo. Abre. Às vezes sua família está doente, suas finanças estão doentes, não sei. Mas quando você busca o Senhor, reconhece o Senhor, toca no Senhor, você recebe a restauração, você recebe a cura, você vê mudanças. Maravilhoso! Pega a palavra! Deus te ama! Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor, recebeu poder para ser uma pessoa frutífera, fértil, abundante, para governar, para dominar. Então se posicione como filho e ocupe esse lugar. Em nome de Jesus. Olha aqui, voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sevé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas ao Senhor: Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Aqui ele venceu um inimigo que vinha prevalecendo invicto e vencendo gente forte e poderosa. Se você ler o texto, você vai ver que Kedorlaomer vinha prevalecendo já por 14 anos, invicto. Aí agora ele vai, leva todo o pessoal de Sodoma, inclusive o sobrinho Ló, com tudo, cativos. Leva tudo. Abraão fica sabendo, ele é informado. Esse homem teve a coragem, por crer em Deus, que ele podia vencer um inimigo que tinha um exército poderoso, que tinha outros reis que tinham se aliado, porque eram 4, e Kedorlaomer que estava à frente. Eles venceram 5 reis com seus exércitos. Você está vendo? E ele teve a fé de pegar os seus servos que foram gerados dentro da sua casa, 318, partir para cima, derrotaram Kedorlaomer com todos os seus aliados, resgataram o povo com os bens, Deus deu vitória, e está ele aqui sendo abençoado por Melquisedeque, e sendo honrado para a glória de Deus, dando o dízimo de tudo, dizendo não para a oferta do ímpio, que mais tarde ele viu tudo aquilo ser destruído. Porque você sabe que Sodoma e Gomorra foram queimados, com outras cidades destruídas essas cidades, tudo queimado. Ele disse não para algo que naquele momento era uma grande oferta. Mais tarde ele viu aquilo virar cinzas. Você está vendo? Você está vendo como às vezes tem ofertas que chegam na nossa vida, que é só um teste, e que Deus espera que você diga não. E mais tarde você vai agradecer. Eu tenho certeza que quando Abraão viu aquela fumaça subindo, porque está escrito, tudo aquilo foi queimado, ele deve ter se lembrado, que sabedoria, eu disse não. Naquele momento a oferta foi tentadora, mas eu disse não. Eu disse não para algo que aí, nunca foi bênção, virou pó. Por isso nós temos que ficar com Deus e crer que com Deus nós podemos vencer aquilo que todo mundo diz que é invencível. Eu creio que Deus está aqui dizendo para você, além de saia do barco em meio à tempestade. Enfrenta desafios que tem gente poderosa sendo derrotada. Talvez tenha aí um Kedorlaomer com seus aliados que vem prevalecendo. Mas Deus deu a você unção para enfrentar, como deu a Abraão, para enfrentar e vencer com o que você tem. Enfrente o que está diante de você com o que você tem, e Deus te dará vitória e vai abençoar você. Diga não para as ofertas do ímpio, as ofertas tentadoras. E fica com a bênção de Deus, porque com a bênção de Deus, com o que você tem, com a bênção de Deus, você vai vencer o que outros não estão vencendo. Você vai resgatar. Ele resgatou tudo, não só os prisioneiros, mas os bens. Ele resgatou tudo, foi uma restituição daquelas. Porque ele confiou em Deus e acreditou que com a bênção de Deus,
ele ia vencer um inimigo que 5 reis não conseguiram. Você vai vencer com o que você tem, com a bênção de Deus, o que outros não têm conseguido. Você não precisa dizer sim para alguma oferta, que amanhã você vai olhar e aquilo já foi queimado. Fica com a bênção de Deus, porque com a bênção de Deus, com o favor de Deus na sua vida, você vai vencer aquilo que muitos julgam impossível, invencível. Deus está falando com você. Você tem a bênção de Deus. Diga não para as ofertas de Satanás. E vai com o que você tem, com a bênção de Deus. E você vai prevalecer. E você vai viver o sobrenatural. Deus tem uma grande vitória. Uma grande bênção para você. Seus inimigos serão todos derrotados. E você vai sair por cima. Vai derrotar inimigos que estão aí há muito tempo. Com o favor de Deus. Confia e vai. Dependa única e exclusivamente do favor de Deus. E diga não para qualquer oferta. Vai com a força do Senhor, com a graça do Senhor. E você vai vencer o que muitos não têm vencido e julgam ser impossível vencer. Deus tem uma grande vitória para você. Estamos nesta fé. Permaneça firme, porque nós temos visto a glória de Deus. E é só o começo. Levante-se com fé, pronto para dar passos ousados e viver o sobrenatural. Você está vendo aqui? A palavra que veio? Só do impossível. Era impossível o Pedro viver o que ele viveu, mas ele creu. O Abraão viver o que ele viveu, mas eles creram. E quando você crê, Deus se manifesta de forma sobrenatural, extraordinária. Ele nos surpreende. Deus continua o mesmo. E se você crer, pegar a palavra, você vai ver a glória dele como nunca. Você terá grandes vitórias. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Agradeço pela palavra. Eu oro para que cada um esteja recebendo a palavra, pegando, porque ela não volta vazia. Quando ela é liberada, ela vem com propósito. E ela se cumpre na vida daquele que crê. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas. Eu sei que o Senhor quer mostrar a sua força. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui encorajando pessoas a crer, porque tudo é possível aquele que crê. Eu sei, Senhor, que o Senhor está pronto a operar o impossível. O que parece assim não ter saída e ser invencível. O Senhor está dizendo, vamos, haja fé e você verá a minha glória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, do sobrenatural, do impossível, de testemunhos incríveis. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo sobrenatural, abundância na vida destes fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha envolvido o teu povo, tomado os corações, levantado o teu povo agora corajosamente. E que eu possa, Senhor, receber as boas notícias do teu povo saindo, avançando em fé, enfrentando desafios
corajosamente vivendo o sobrenatural, vivendo a sua glória. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos nesta fé. Hoje o clamor do propósito da mudança, na reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Esteja entre nós, conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.